Oiê, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre nacionalidade para menores de idade. Outro vídeo muito pedido por aqui. E antes de continuar com o conteúdo, eu vou fazer aquele pequeno apelo que eu sempre faço por aqui. Para você me ajudar por aqui, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Isso faz com que o meu conteúdo chegue a mais pessoas e que eu possa continuar ajudando, como eu venho ajudando muita gente por aqui. Combinado? Então bora pro vídeo. Bom, gente, recentemente eu fiz uma live por aqui, algumas pessoas me acompanharam, foi bem bacana, e uma inscrita, a Juliana, ela, se ela estiver me vendo, ela vai lembrar, ela me fez uma pergunta em relação à nacionalidade para o filho dela. Bom, então vamos lá. A Juliana tem um casamento hoje e ela tem filhos com esse casamento. Porém, Juliana foi casada já e ela tem um filho desse casamento anterior. Aí a pergunta da Juliana é o seguinte: eu vou adquirir a minha nacionalidade agora desse casamento. Eu posso pegar a minha nacionalidade e passar para esse meu filho? Pode. E lembrando que quando a pessoa adquire nacionalidade pelo casamento, ela é uma nacionalidade derivada, tá? Não é uma nacionalidade atribuída, porque não é de sangue, pessoal. Então é uma nacionalidade onde você manifesta o interesse, né? Onde você pede para ser um nacional português. É isso, é por aquisição. Então essa nacionalidade, se você tem filhos ali, e esse filho são filhos em comum, esse filho, obviamente, para você adquirir a sua nacionalidade, esses filhos já são portugueses ali, porque essa nacionalidade veio do próprio português para eles. Porque supõe-se que, inclusive, para você adquirir essa nacionalidade, você primeiro fez a atribuição dos seus filhos para que surgissem os vínculos ali, para que depois você adquirisse a sua nacionalidade. Isso está tudo lá no vídeo anterior que eu fiz. Aí agora você quer pegar a sua nacionalidade e passar lá para o seu filho do seu relacionamento anterior. Qual é o tipo de nacionalidade que vamos passar para esse filho? É pelo artigo 2, pessoal. Porque esse filho, ele nasceu antes da Juliana ter adquirido essa nacionalidade. É uma nacionalidade por aquisição, tá bom? Artigo 2. E, infelizmente, não é gratuita, tá? Nesse caso aqui, ele é um menor de idade, né? No caso que a Juliana até me contou. Normalmente, filhos menores de idade, a nacionalidade é gratuita se for atribuída pelo artigo 1. Nesse caso aqui, embora ele seja sangue, ainda assim é uma nacionalidade que ele veio antes dela ter adquirido. Então, ele tem que pagar. A listagem para o pedido de nacionalidade dos filhos, eu vou colocar aqui na descrição e vou colocar aqui na tela. Vou deixar aqui embaixo e vou ler aqui para vocês. Eu vou dividir a documentação aqui em dois momentos. Obviamente eu não vou ler tudo que está aqui, porque está na tela e eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu vou dividir como documentação para filhos menores de idade por atribuição, artigo 1 da Lei da Nacionalidade, e por aquisição, artigo 2 da Lei da Nacionalidade. Aqui eu só vou fazer uma ressalva para o assento de nascimento, onde eu marquei que, de preferência, que esse assento venha com averbamento do casamento, se esse for o seu caso. Para saber mais sobre a obrigatoriedade da transcrição de casamento do português, eu tenho um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar aqui nos cards, ok? Agora vamos falar dos documentos para filhos menores de idade por aquisição, artigo 2 da Lei da Nacionalidade. Bom, como essa nacionalidade é mais complexa, eu vou deixar o link aqui na descrição, que vai direto para o site do IRN, contendo toda a documentação necessária. E caso surjam muitas dúvidas nesse tipo de processo para vocês, eu recomendo fortemente que vocês entrem em contato com um profissional habilitado para esse tipo de nacionalidade, tá, pessoal? Agora eu vou dar uma pincelada numa documentação que não está descrito lá no site do IRN para esse tipo de processo, mas que geralmente é solicitado. Então eu já recomendo que vocês separem esses documentos e mandem junto com o restante da documentação. Bom, no caso é a cópia autenticada e apostilada do RG, ou passaporte, né, ou cartão cidadão dos progenitores e do requerente do processo, que é o menor no caso, né? Aqui muito se fala também em relação ao cartão cidadão ou o passaporte português não precisar de apostilamento por se tratar de um documento português. Pessoal, eu estou vendo alguns casos que está caindo em exigência quando não chega lá apostilado. Então, eu recomendo que apostilem. Bom, em relação aos antecedentes criminais do requerente, eu vou me atentar apenas ao atestado de antecedentes criminais brasileiro, porque esse você vai emitir o atestado e a validação do verso dele, e não precisa de apostilamento. Agora, antecedentes criminais de outros países, é importante você entrar lá no site do IRN e checar se vai ser necessária a tradução juramentada e, consequentemente, o apostilamento.
O link para emissão dos antecedentes criminais emitido aqui no Brasil e a respectiva validação eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo. O formulário, o modelo 2, também está descrito lá no site do IRN, assim como os antecedentes criminais, mas eu achei importante pontuar aqui porque ele precisa estar assinado pelos pais, né, os progenitores do menor, e a assinatura dos pais deverá ser reconhecida por autenticidade, que é aquele tipo de assinatura que você assina na frente do escrevente. Não precisa apostilar esse formulário, tá, pessoal? Lembrando que você paga primeiro os 200 euros e vai receber a cópia desse formulário por e-mail com a identificação do seu pagamento lá no cabeçalho. É esse formulário que você vai receber por e-mail que você vai ter que preencher. E só depois assinar no cartório. Mas aí eu já preenchi o formulário e me antecipei. Não sabia que tinha que preencher aquele que vem com identificação do pagamento no cabeçalho. O que eu faço agora? Já falei em outro vídeo, mas vou repetir aqui. Anexa o que você vai receber por e-mail, em branco mesmo, sem assinatura, no formulário que você já preencheu e já assinou, já reconheceu o filho em cartório. Mas não deixa de anexar aquele que você vai receber por e-mail, porque é nele que vão identificar o pagamento que você fez da taxa. Agora, por último e não menos importante, eu pontuei algumas coisas aqui, algumas documentações que podem ser solicitadas como documentação acessória. E nos dois casos, tá? Tanto por atribuição quanto por aquisição. Bom, a primeira é a transcrição de casamento do ascendente português. Esse, nos dois casos, é importante vocês checarem se isso se faz necessário ou não, tá? A obrigatoriedade da transcrição de casamento tem a ver com uma série de fatores e eu já tenho vídeo aqui falando sobre isso. Aqui eu pontuei dois documentos que eu nunca tinha falado em outros vídeos, que é a declaração de maternidade e a declaração de inexistência de casamento. Isso para o caso de pais não casados. E isso é um pouquinho mais complexo, mas é perfeitamente possível fazer a nacionalidade para filhos de pais não casados, seja para o caso de nacionalidade por atribuição, ou seja para o caso de nacionalidade por aquisição. E sobre as declarações, eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, é um assunto que precisa ser tratado com cautela. A nacionalidade que necessita desse tipo de declaração, que não possui, que o menor não tem os pais casados entre si, precisa ser analisada essa documentação com cautela. Então eu não vou falar sobre isso nesse vídeo e não vou deixar uma cópia dessa declaração, precisa ser estudado direitinho, caso a caso. Esse tipo de declaração de maternidade ou de inexistência de casamento também pode ser usado em processos de nacionalidade por atribuição para maiores de 18 anos. Bom, eu não quero misturar os assuntos aqui, hoje o vídeo é sobre nacionalidade para menores de idade. Bom, então aqui voltamos no quarto item dessa lista, que é a matrícula escolar, carteira de vacinação do filho na menoridade. No caso do artigo 2, isso aqui já é uma certeza. Como o menor de idade vai ter que comprovar vínculos com Portugal, então, possivelmente, esses documentos serão solicitados aí e deverão ser encaminhados já com o processo de nacionalidade para não esperar cair em exigência não, tá, pessoal? Esse caso aqui é importante que já mande com a documentação. Tem outros documentos que podem ser encaminhados em relação aos vínculos. Consultem lá o site do IRN e veja qual é a melhor opção aí para vocês. Para esses documentos que eu acabei de descrever aqui, se você optar por mandar o seu processo sem eles, pelo menos deixe esses documentos à mão, meio que engatilhado, porque se caso o seu processo cair em exigência, você pode cumprir essa exigência mais rapidamente. É importante que você saiba que esses documentos podem ser solicitados sim. E antes de você enviar o seu processo, toda a sua documentação, como eu sempre falo em todo vídeo aqui, confira a sua documentação. Procure inconsistências que venham levantar dúvidas sobre a identidade do português, né, o elo entre o filho e o português, as datas, os locais de nascimento, enfim. E não é exigido, tá, pessoal, mas é aconselhável que as certidões de nascimento contenham as averbações dos atos cíveis do indivíduo aqui no Brasil. Se você puder já deixar todos os averbamentos em ordem, melhor. A única coisa ruim é que, pelo artigo 1, é um processo mais simples e que você pode mandar para qualquer conservatória, sem muita burocracia, e você também não precisa comprovar vínculos com a comunidade portuguesa. Agora, pelo artigo 2, você precisa ainda comprovar esses vínculos e é um pouquinho mais complexo, tá, pessoal? Então, ou morar em Portugal, ter um arrendamento, ou residência fixa, ou escola, ter que estar estudando em Portugal. Muito importante, tá? Se filhos de casamentos anteriores forem maiores de idade, já não dá para fazer mais nada. Esses filhos têm que ser menores de idade. Pessoal, e deixa eu agradecer vocês, que a gente chegou a quase 1.200 pessoas aqui no canal. Eu nem acredito, estou muito feliz, eu estou conseguindo ajudar tantas pessoas no Instagram. Se você não me segue no Instagram, por favor. Eu nem esperava, quando eu comecei esse canal, turma, eu não esperava que eu fosse fazer isso tudo, né? O propósito era só ajudar aqui gratuitamente, né? E eu vou continuar fazendo isso, como eu já falei para vocês. O propósito sempre foi esse, sempre será, mas eu estou conseguindo chegar a mais pessoas e além. Então isso é um negócio que eu, de verdade, está me deixando muito contente.
E se vocês têm mais dúvidas, deixem aqui nos comentários, porque como eu sempre digo, eu respondo todo mundo e vocês me ajudam muito a fazer outros conteúdos. Valeu demais! Beijo e tchau!